Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. A palavra de Deus diz assim: indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Senhor, fala-nos através da tua bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar a nossa reflexão partindo de alguns pressupostos. O primeiro deles é de que todo cristão verdadeiro anseia, deseja, quer ter uma vida espiritual vitoriosa. Seja aquele que se converteu há um dia, ou aquele que se converteu há 50 anos. Faz parte da natureza do novo nascimento, faz parte da essência do novo nascimento, faz parte do DNA da conversão, o indivíduo desejar ter uma vida espiritual vitoriosa. Esse é o primeiro pressuposto. Como também é pressuposto que vida espiritual vitoriosa não é sinônimo de ausência de problemas e dificuldades. Como também é pressuposto que vida espiritual vitoriosa não é sinônimo de vitória na vida material. Não é sinônimo de doenças curadas. Não é sinônimo de respostas às suas orações sempre positivas. Isso não é sinônimo de vida espiritual vitoriosa. Ainda é pressuposto que quero estabelecer no início desta fala, que vida espiritual vitoriosa não é sinônimo de ativismo religioso. Porque se nós compreendermos equivocadamente que vida espiritual vitoriosa é igual a fazer uma porção de coisas religiosas, enchermos a nossa agenda de ações religiosas,
nós cairemos numa armadilha com seríssimas complicações até teológicas, de pensarmos, por exemplo, que Deus opera na nossa vida porque nós fazemos coisas para Ele, gerando uma compreensão de que, já que eu faço, Deus tem a obrigação de me abençoar. Isto não é necessariamente sinal de vida vitoriosa. É verdade que uma vida espiritual vitoriosa, não como causa, mas como consequência, me empurra, me leva a desejar trabalhar para o Senhor. Quando nós falamos em vida espiritual vitoriosa, nós estamos falando como algo sinônimo de proximidade com Deus, intimidade com Deus. E é óbvio que intimidade é uma construção. Intimidade com Deus é resultado de um investimento, é construção, é proximidade, é estar junto todos os dias, é ouvir Deus através da sua palavra e nos submetermos a ela e falarmos com Deus das nossas angústias através da oração. O que eu quero dizer ainda, nesta minha introdução, que quando nós descobrimos uma vida espiritual vitoriosa, não obstante os problemas que nós temos, não obstante as dificuldades que todos nós, em alguma medida, enfrentamos, nós haveremos de experimentar satisfação, realização, uma satisfação e realização que certamente ultrapassam a satisfação de ter feito um bom negócio, por exemplo. Porque fazer um bom negócio, para aqueles que negociam, traz uma satisfação, mas é uma satisfação temporária. A satisfação provocada pelo resultado de uma vida espiritual vitoriosa é algo perene, é algo permanente, que não pode ser movido e não pode ser destruído ou destruída pelas circunstâncias adversas que muitas vezes nós enfrentamos. Vida espiritual vitoriosa é possível, mesmo em meio aos maiores problemas. E é sobre isso que eu quero tratar nesse texto. Na verdade, eu quero extrair deste texto, pelo menos, 4 inimigos impiedosos, que se levantam, que conspiram, que se unem, que se associam com o propósito de provocarem o afastamento, a perda da intimidade com o Senhor Jesus. Jesus estava em Betânia. O texto não diz isto, mas nós aprendemos que ele estava na casa de Marta, juntamente com a sua irmã Maria, e a informação da localidade de habitação dessas irmãs está em João capítulo 12. Elas moravam em Betânia. E Jesus vai a esta casa, entrou numa aldeia, e certa mulher
por nome Marta, o recebeu em sua casa. O texto nos oferece, irmãos e irmãs, senhoras e senhores que me ouvem pela internet nessa manhã, algumas informações, alguns elementos que podem ser traduzidos como inimigos de uma vida espiritual vitoriosa, que aqui eu resumo na atitude de Maria, que assentada ouvia Jesus, que assentada dedicou seu tempo aos pés de Jesus. E eu quero então levantar aqui alguns inimigos. Primeiro deles, o primeiro inimigo é uma aparente razoabilidade. Fica mais fácil. É um aparente argumento da razão. O que é que eu quero dizer com isso? Jesus estava na casa de Marta. E as preocupações de Marta eram aparentemente razoáveis. Eu gostei do que um comentarista disse, e faz sentido com a intensa preocupação de Marta, que corria de um lado para o outro, com muitos serviços, porque o comentarista diz, e faz sentido, que quando Jesus chega à casa de Marta, ele teria chegado com a comitiva que estava com ele no capítulo 11. O texto do capítulo 11 nos diz que Jesus enviou 70 pessoas. O versículo 17 diz que voltaram os 70 com alegria. Esse comentarista trabalha essa ideia e faz sentido, que quando Jesus chega à casa de Marta, ele não chegou sozinho, ele chegou com uma comitiva, foi recebido na casa de Marta. Isso faz sentido com a preocupação que ela teve de atender a todo mundo. Qualquer dona de casa pode compreender a dinâmica disso, de receber, se este comentarista estiver certo, e me parece que sim, de entender a dinâmica de receber 70 pessoas para uma refeição. Imagine a senhora que está aqui. Seu marido chega em casa e diz assim, querida, eu trouxe uns amigos para almoçar com a gente. E ela disse, tá bom, pensando 1, 2, quantos? 70. Como é que você faria? Como é que você faria? Quem tem recurso diz assim, então tá bom, vamos levar todo mundo para comer hambúrguer. Mas dona de casa gosta de receber bem. Minha esposa, por exemplo, gosta de receber bem. E eu quero aqui honrá-la, porque se a gente decide convidar alguém para almoçar na semana que vem, ela já começa a pensar hoje. Talvez até, Débora, hoje eu convide 70 para almoçar lá em casa. Não parece razoável a preocupação de Marta? Do ponto de vista da lógica humana, fazia sentido. E foi essa a situação que a fez andar distraída,
com muitos serviços, diz o verso de número 40. Agora preste bem atenção. Nem toda a aparente razoabilidade é de fato razoável. Quando se leva em conta de que a questão não tinha a ver com o grupo que estava com Jesus, mas tinha a ver com Jesus que estava ali. Nem sempre a lógica coopera a nosso favor. Muitas vezes, ela se torna uma inimiga de uma vida espiritual vitoriosa. Jesus estava em sua casa, mas a preocupação de dona de casa superou a visão de serva de Jesus Cristo. E isto era prioritário. Meus irmãos, o que eu quero dizer nesse primeiro argumento é de que muitas vezes as nossas ponderações da lógica, da razão, e nós precisamos considerá-las sim, mas em muitos casos a razão conspira, por exemplo, contra a fé. A fé anda na contramão da razão. A fé não se enquadra dentro da razoabilidade. Vá na contramão. Há muitos exemplos na Bíblia. Um deles, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria, registrada no capítulo 11 do Evangelho de João. Jesus vai a Betânia, onde Lázaro estava morto. O texto bíblico é enfático quando diz que cheirava mal. Eu li uma ocasião um argumento de um médico tentando desfazer o impacto do milagre da ressurreição de Lázaro, argumentando de que ele era um cataléptico. Catalepsia, aqui pessoas da área da saúde, que obviamente podem explicar isso com muito mais propriedade do que eu, mas gera um quadro clínico de uma pessoa que parece que está morta. Nós tivemos na nossa história, na nossa nação, há muitos anos atrás, um ator chamado Sérgio Cardoso, quantos se lembram? Que morreu, era um cataléptico, foi sepultado e quando foram abrir o caixão dele, tinha sinais de que ele tentou desesperadamente, porque voltou ao quadro normal, tentou desesperadamente arranhar o caixão para sair e não conseguiu. E esse médico disse, não, Lázaro não morreu, ele apenas teve o seu batimento cardíaco reduzido e ele não estava morto, mas ele se esqueceu de um detalhe bíblico que diz que Lázaro cheirava mal, ele estava em estado adiantado de putrefação, de apodrecimento. Jesus chega diante daquela sepultura, manda tirar a pedra, e isso não cabe na razão. Olha para dentro daquela tumba e diz assim, Lázaro, vem para fora. Você sabe o que aconteceu. Eu gostei de um comentário que um comentarista faz, quando ele diz assim,
se Jesus tivesse chegado lá naquele cemitério e não especificasse, e não dissesse, Lázaro, vem para fora, mas se ele tão somente chegando naquele cemitério e dissesse assim, vem para fora, seria um thriller de Michael Jackson. Cadáveres se levantando. Não cabe na razão. Está entendendo o que eu quero dizer? O primeiro inimigo de uma vida espiritual vitoriosa é quando nós desejamos enquadrar tudo dentro do mecanismo da razão. Por exemplo, você vai tomar uma decisão, você precisa decidir logo, não fica orando muito, porque tem que decidir logo. E aí a razão tira o indivíduo daquilo que é prioritário. Esse é o primeiro inimigo. Estão entendendo? Você quer ter uma vida espiritual vitoriosa? Eu não estou aqui dizendo que você deve abrir mão da razão, metendo os pés pelas mãos, agindo de forma impensada. Não, você deve pensar, você deve perguntar, você deve considerar. Moço, você que vai casar, há coisas que você precisa ver antes. Não faça do seu casamento uma roleta russa. Há coisas que você precisa perguntar antes, precisa investigar antes, precisa observar antes. Por exemplo, vai se casar, veja se o camarada gosta de trabalhar, ou se ele tem ojeriza de trabalho, senão você não pode se queixar depois de ter um camarada ao seu lado que não gosta de trabalhar. Tem que ver antes. Como é que cuida do pai, da mãe? Vai casar, olha para a moça, vê como é que ela cuida dos pais dela. Vê como é que ele cuida dos pais dele. Não é abrir mão da razão. Mas o que eu quero dizer é que Marta se deixou curvar diante da aparente razoabilidade. Muita gente para comer, e ela ficou distraída para um lado para o outro. Talvez pensando, e teve a ousadia, olhem o texto, teve a ousadia, talvez até a indelicadeza de fazer o quê? Chegar para Jesus, disse, Senhor, fala para minha irmã me ajudar. Isso não é indelicado, para não dizer grosseiro. Mas era a razão que estava funcionando, e a razão ali foi uma inimiga da perda da intimidade com Jesus. Segundo inimigo. Compreenderam o primeiro? Qual é o segundo inimigo de uma vida espiritual vitoriosa? A distração. No versículo 40, a Bíblia diz assim, Marta andava, a minha tradução diz distraída. Se tiver, põe essa tradução, por favor. Andava distraída em muitos serviços. Ou seja, ela estava tão ocupada com tantas coisas, e a distração é exatamente quando nós nos ocupamos com muitas coisas ao mesmo tempo. Talvez uma das maiores armadilhas que todos nós enfrentamos e que compromete uma vida espiritual vitoriosa é a distração. Você sabe qual é a tradução dessa palavra? Distração é o seguinte: estar atraído de um jeito ou de outro por uma infinidade de coisas que precisam de sua supervisão pessoal. Vou repetir.
é estar atraído de um jeito ou de outro por uma infinidade de coisas que precisam da sua supervisão pessoal. Quem se envolve em muitas coisas vai se distrair. E essa distração afasta a pessoa de uma vida espiritual vitoriosa. Os negócios mundanos, por exemplo, são uma armadilha para nós, quando nos impedem de servir a Deus e fazer aquilo que faz bem às nossas almas. Mas eu quero destacar aqui pontualmente alguns focos poderosíssimos de distração, que talvez alguns de nós aqui, sutilmente, estejamos sendo afetados por eles. O texto diz: Marta, porém, andava distraída. Quero citar aqui e listar algumas coisas que distraem. Primeira delas, tempo gasto nas redes sociais. Fui pesquisar sobre isso e olha o que eu descobri, irmãos. No mundo, cada usuário fica, em média, 100 dias por ano conectado à internet. Isso é assustador. Quantos dias o ano tem? A média mundial, cada usuário, não quer dizer que você fique 100 dias, mas a média do mundo todo, quando se soma as conexões do mundo inteiro e se divide pela população do mundo, chega-se a esse dado assustador. Cada usuário fica, em média, 100 dias por ano conectados à internet. 66% dos brasileiros já estão nas redes sociais. Agora vejam qual é a estatística do Brasil. E nesta, talvez você esteja inserido. O Brasil ocupa o 3º lugar no ranking das populações que passam mais tempo na rede social, com uma média diária de 3 horas e 31 minutos, ficando atrás apenas das Filipinas e Colômbia. E nesse quesito, a média mundial é de 2 horas e 24 minutos por uso diário. O Brasil tem essa estatística, ou seja, significa dizer que aqui nesse auditório, pessoas que estão me ouvindo agora na internet, ficam pendurados na rede social, cerca de 3 horas e 31 minutos. E eu quero lhe dizer de forma enfática, eu quero lhe dizer de forma clara, que este talvez seja o maior inimigo de uma vida espiritual vitoriosa. Ou seja, ficamos mais tempo na rede social do que diante do livro sagrado. Ficamos mais tempo pendurados na internet, Facebook, Instagram e por aí afora do que com os joelhos no chão, orando a Deus pela família. Sabe quando o indivíduo que tem essa prática vai ter uma vida espiritual vitoriosa? Nunca! Mas para lhe ajudar, eu quero lhes dar aqui alguns sinais
aparente de que as redes sociais já se tornaram um vício. Há pessoas que estão viciadas nas redes sociais. E há alguns indícios. Quero listar alguns poucos. E eu tenho aqui as fontes de pesquisa, se alguém precisar. Pelo menos 4 sinais, sintomas, de que o indivíduo já se tornou viciado em rede social. Dia desses eu vi um vídeo de um voo e uma criança desesperada no voo. Não atendia a mãe, chutava, gritava, incomodava quem estava à frente, as aeromoças tentando acalmá-la, ninguém conseguia. A mãe passando uma vergonha tremenda, que a criança fez um escândalo, gritava, também uma criança de 4, 5 anos, mas gritava, esbravejava, chutava e fazia uma série de coisas. Sabe qual era o problema dela? É porque foi tirado dela o celular. Quando o celular foi colocado na mão daquela menina, ela se acalmou. Criança viciada. Olhem que sintomas. Falta de interesse em atividades fora da vida online. Se você não tem interesse nas coisas fora da internet, você está com o sintoma de que se tornou viciado. Uso prolongado de computadores e smartphones. Sensação de angústia sempre que a pessoa precisa ficar desconectada. Se você se sente angustiado porque está desconectado, sinto dizer. Ou melhor, não sinto dizer. Eu devo dizer. Talvez você já esteja viciado nas redes sociais. E o último sintoma, a impressão de que determinada experiência não está completa até que seja postada na rede social. A pessoa se sente assim, incompleta, se não fizer uma selfie e colocar na internet. Aliás, há pessoas que postam coisas. Às vezes eu estou conhecendo algumas ovelhas, a essência deles, pelo que compartilham na internet. Eu fico pensando, peraí, eu tenho que falar então mais sobre santidade, porque minha ovelha compartilha, dá um like naquela nojeira. Meu Deus, estou falhando como pastor. Preciso falar mais sobre santidade. Meu querido irmão, o que eu quero dizer é que esse é o primeiro elemento de distração. Eu não vou perguntar aqui, mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus nessa manhã está pondo o dedo na sua alma e dizendo: ei, o pregador está dizendo lá que o seu apego, a sua dependência à rede social está corroendo a sua vida espiritual. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Aí a pessoa não lê mais a Bíblia. Alguém disse que a rede social veio para mostrar que o problema de falta de devoção não é tempo, é o mau uso do tempo. Mau uso do tempo. Eu apaguei Facebook do meu celular. Vejo eventualmente, mas não pelo aplicativo, porque é sedutor. Você vê uma coisa, aí daqui a pouco vê outra,
Não é assim que acontece? Sim ou não? Aí quando você se dá conta, ei, fiquei muito tempo nisso. Eu aprendo que aquilo que distrai, a gente precisa ser radical. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Mas há um segundo foco de distração. Sabe qual é? Situações embaraçosas. E eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 12. Mais 10 minutos eu termino. Vou ter que correr aqui na minha fala. Hebreus capítulo 12. O escritor aos Hebreus diz assim no verso 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, o que é que ele diz? Deixemos todo e o pecado que tão de perto nos rodeia. Preste bem atenção. Nem todo embaraço é pecado, mas todo pecado é embaraço. Cuidado com situações embaraçosas, porque o embaraço distrai. Cuidado com quem você se associa. Mas há ainda um outro foco de distração, e com ele eu encerro o segundo item para passar para o terceiro, voltando ao texto de Lucas. Aí mesmo no capítulo 12, olha o que o autor diz no verso 14, Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia, irmão. Segui a paz com todos e a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Vou repetir, segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Mágoa no coração distrai. Distrai. Se há uma coisa que o inimigo gosta de fazer, é manter viva a mágoa no nosso coração. Porque é impossível uma pessoa com o coração ressentido imaginar que vai ter uma vida vitoriosa, uma vida espiritual vitoriosa. É impossível. Mas, pastor, como fazer? A Bíblia diz, cuidado, a raiz de amargura no coração, ela não fica só como uma raiz à flor da terra, ela vai se aprofundando, ela vai mergulhando, ela vai sugando o que há de melhor no nosso coração. Cuidado, irmão, talvez eu esteja falando aqui para pessoas que já identificam um prejuízo na sua vida espiritual, porque foram contaminadas com uma raiz de amargura. E é o inimigo de uma vida espiritual vitoriosa. Amém? Estão entendendo? Terceiro lugar, vem ao texto de Lucas. Qual é o terceiro inimigo de uma vida espiritual vitoriosa? Eu leio aqui no texto, quando Jesus disse para Marta o seguinte, verso 41. Lucas 10, 41. Jesus diz assim, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada. Ansiosa e preocupada. A ansiedade nunca tira a tristeza do amanhã, só tira a força do hoje. Preocupação
é parceira da ansiedade. Andam juntas. Eu não vou nem perguntar aqui quem é que vive preocupado. Eu não vou nem perguntar aqui quem é que sofre com ansiedade. Essa é uma luta que eu tenho. Ansiedade. E Jesus está dizendo que esse é o inimigo, porque foi a preocupação de Marta e a sua ansiedade que roubaram dela o privilégio que Maria teve de fazer o quê? Sentar-se aos pés de Jesus. E Jesus olha para ela e diz assim: Marta, Marta. Na verdade, quando eu leio esse texto, a maneira do Senhor Jesus falar, na minha mente e no meu coração, vem de uma forma assim, muito amorosa. Jesus olhando para Marta, diz assim: Marta, Marta, querida Marta, você está tão ansiosa, tão preocupada. E diz mais, você está preocupada com muitas coisas. Você sabe o que é estar preocupado? É ocupar-se antecipadamente. Aí a gente olha para o futuro e vem a preocupação. A preocupação traz ansiedade. Aí a gente vive a angústia de algo que vai acontecer, ou que a gente acha que vai acontecer. Esse cenário político, por exemplo, do Brasil. Que caldeirão de ansiedade. Não é verdade? Que caldeirão. Que laboratório gerador de ansiedade, de preocupação. E ansiosos e preocupados nos tiram, a ansiedade e a preocupação nos tiram daquilo que Maria fez, que foi o principal: sentar-se aos pés de Jesus. Esse é o terceiro inimigo. O que a gente faz, o que a gente deve fazer com a nossa preocupação, irmãos? O que você acha que a gente deve fazer? Vou lhe dar aqui algumas opções. Você está preocupado? Você pode ficar andando de um lado para o outro dentro da sua casa. Você está preocupado? Você pode rolar de um lado para o outro como um churrasquinho na sua cama. Você está preocupado? Você pode ficar batendo com a cabeça na parede. Você está preocupado? Você pode dormir o dia todo e vai acordar e vem a preocupação. Mas há uma outra coisa que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer na preocupação? Aquilo que está no Salmo 55, lança o teu fardo sobre o Senhor. Então a ansiedade, a preocupação e a ansiedade se tornam inimigos de uma vida espiritual vitoriosa. E em último lugar, estão comigo até aqui? Lá na galeria, estão compreendendo? Inimigos de uma vida espiritual vitoriosa. O último deles, quarto inimigo de uma vida espiritual vitoriosa, é a falta de intimidade com Jesus. Meus irmãos, Maria estava sentada aos pés de Jesus aprendendo. Você sabe que muitas vezes nós ficamos tão preocupados em servir a Deus, ficamos tão ocupados nas atividades, ficamos tão preocupados e sobrecarregados em nosso serviço para Deus, que nos esquecemos que a melhor parte é estar aos pés do Senhor. Pergunto a você, o que Marta estava fazendo era para Jesus, sim ou não? Sim.
Ela estava preocupada em fazer serviço para Jesus. Maria estava atenta para desfrutar a presença de Jesus. É diferente. Pastor Hernandes, ele analisa esse texto, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que Maria aparece 3 vezes no Novo Testamento. Uma sentada aos pés de Jesus para ouvi-lo, está no verso 39. Outra sentada aos pés de Jesus para chorar, João 11, 32. E depois, sentada aos pés de Jesus para agradecer, João 12, versículo 3. Jesus disse para ela: Marta, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Todos nós precisamos distinguir o que é importante e o que é necessário. Quem se debruça em fazer muita coisa vai deixar de lado o mais importante. Nem tudo que é importante é necessário, mas tudo que é necessário é importante. A nossa tendência natural é de perdermos tempo com coisas importantes, deixando de lado as coisas necessárias. Você dorme com seu celular ao lado da sua cama? Eu o tenho colocado apenas como despertador. Você sabe que a luz azul da tela compromete o sono? Aí você está deitado, pega o celular. Há pessoas que acordam e antes de dizer assim, Senhor, muito obrigado pela noite de sono, vão ver o quê? O WhatsApp. Tem alguém aqui assim? Não responda não. Há coisas que você entende que são importantes, você precisa responder uma demanda. Mas quem se envolve com o importante, perde o necessário. Arrumar a casa, naquele momento, não era necessário. Era importante, mas o importante pode ser feito em outro momento. Ouvir a palavra, estar aos pés de Jesus, não era importante, era necessário. E Jesus disse, Maria escolheu a boa parte. A definição de importante e necessário na vida de uma pessoa não está naquilo que ela diz, mas sim naquilo que ela faz. Cada um precisa redimensionar a sua escala de valores. Agora preste bem atenção. Eu quero concluir. Quando a gente é jovem, a nossa escala de valores é uma. Quando a gente chega à meia-idade, a escala de valores é outra. Quando a pessoa chega à velhice, a escala de valores é outra. Certamente, muitas pessoas que estão na meia-idade, se pudessem voltar no tempo, não fariam coisas que fizeram. Ou fariam coisas que não fizeram. Porque a maturidade vai nos ajudando a definir entre o que é importante e o que é necessário. Por exemplo, você sabe o que é necessário para uma pessoa idosa? Se você quiser dar um presente para uma pessoa idosa,
Aí você pensa assim, vou dar para o meu avô que tem 90 anos um tênis de marca. Tempo desse eu estava no shopping com a Débora e vi uma fila de pessoas numa loja. E eu, com a mentalidade interiorana, fila de pessoas numa loja, eu penso logo em promoção. Já até pensando, vou entrar também. Mas, como eu sou curioso, eu fui lá na loja perguntar, essa fila para quê? É um tênis novo que chegou. Aí eu fui ver o valor do tênis, R$ 1.500. Você sabe o que eu fiz com a fila? Fui embora. Para uma pessoa idosa, dá uma roupa leve, dá um calçado confortável, porque é isso que gente idosa gosta. Mas mais do que coisas, você sabe o que é que a pessoa idosa gosta? Não é de presente, é de presença. Você quer abençoar uma pessoa idosa? Presença. E faça isso enquanto o idoso está com você, porque o tempo passa. Vamos ficar em pé. Quantos aqui entenderam? Quem é que quer ter uma vida vitoriosa, uma vida espiritual vitoriosa? Quero lhe desafiar um teste. Talvez você não vá mudar de um dia para o outro, não consegue, mas eu quero desafiar você a fazer algumas coisas. Comece a pensar assim, quanto tempo você investe lendo a Bíblia e quanto tempo você gasta diante do celular. Se você assumir um compromisso, sair daqui dizendo assim, eu gasto 2 horas no celular, eu vou investir 2 horas na leitura da Bíblia. Você não vai fazer isso. Porque há necessidade de fazer uma mudança paulatina. Começa a investir tempo na leitura da Bíblia. Oração. Porque eu não posso lutar por sua vida espiritual vitoriosa. O que eu posso fazer é pregar. O que eu estou pregando aqui, irmão, estou pregando para mim. Mas isso é individual. E queira Deus que nessa manhã, se nós sairmos daqui incomodados, terá valido a pena. Se nós sairmos daqui assim, desconfortáveis, terá valido a pena. E guarde isso. A vida é curta. Você pode repetir isso comigo? A vida, diga mais uma vez. A sua não, a minha é. É assim? A vida é curta. Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, muito obrigado pela experiência de culto desta manhã. Que saiamos daqui aprendendo a valorizar a vida espiritual, valorizarmos a vida espiritual. Saiamos daqui compreendendo que há inimigos que conspiram para uma vida espiritual vitoriosa. E que o Senhor nos ajude a vencê-los. Leva-nos em paz, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus e que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Vá em paz, um bom almoço e até a noite, querendo Deus.